Então vamos agora para o terceiro estudo, que a base desse estudo se encontra em Atos capítulo 7, verso 10, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Glória a Deus. Primeira pergunta: quem Deus constituiu governador de todo o Egito? Quem Deus constituiu governador de todo o Egito? Atos capítulo 7, verso 9 e 10, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esses dois versos da palavra, a palavra nos revela que José foi constituído governador de todo o Egito. Segundo, o que significa ser constituído? O que significa ser constituído? Gênesis capítulo 41, verso 37 ao verso 44, Bíblia linguagem de hoje. Então, ser constituído, amados, é ser posto ou colocado em tal posição. Ser constituído é ser posto ou colocado em tal posição, que no caso foi ali José, né? Então José, ele foi colocado naquela posição, porque até antes o governador de todo o Egito era Faraó, certo? Mas agora o Senhor, por meio de Faraó, coloca José exatamente nessa posição. Então observe bem. Então até então José não era governador. O governador era o rei, né? Era Faraó. Mas agora ele sendo convocado por Faraó, agora ele é posto nesta posição. E agora, a partir daquele momento, José passa a ser o governador de todo o Egito, certo, amado? Então isso é ser constituído. Amém? Vamos para a terceira pergunta. Todo o cenário dessa constituição era símbolo do quê? Quando você for lá em Gênesis capítulo 41, verso 37 ao 44, você analisa bem todo o cenário, todo o acontecimento que aconteceu naquele momento da Constituição, certo, amados? Então, todo aquele ocorrido era uma simbologia do que, amados? É isso que agora nós vamos entender. Olha que interessante. Então, vamos lá em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, Hebreus capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 4 ao verso 6, Bíblia linguagem de hoje e Almeida Corrigida Fiel. Então, amados, o cenário, todo o cenário daquela Constituição era uma representação da Constituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. O que aconteceu naquele dia com a vida de José, amados, foi exatamente o que aconteceu também com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele cenário era apenas ali, amados, uma simbologia daquilo que realmente já tinha acontecido há muito tempo atrás com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Então era uma simbologia da constituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta pergunta: nesse momento, Jesus foi colocado em que posição? Nesse momento, Jesus foi colocado em que posição? Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 36. Filipenses capítulo 2, verso 10 e o 11, Colossenses capítulo 1, 15 e o 17, Hebreus capítulo 1, verso 3, verso 8 ao verso 12, João capítulo 1, verso 3 e o verso 10, Gênesis capítulo 1, verso 1, Bíblia linguagem de hoje e Almeida Corrigida Fiel. Então, Jesus, amado, neste momento ele foi constituído, ou seja, ele foi colocado, oposto na posição de Deus. Olha só, Jesus, ele foi colocado pelo Pai na posição de Deus, certo?
Então, se você ler todos esses textos, vocês vão confirmar essa resposta que eu estou passando para vocês, que essa resposta está de acordo com esses textos, tá, amados? Quinta pergunta: o que significa Deus? O que significa a palavra Deus? Então, se você pegar qualquer dicionário, você vai ter ali um significado dessa palavra. E a palavra Deus, amados, significa ser supremo. A palavra Deus significa ser supremo, que significa ser superior, certo? Superior. Então, sexta pergunta: quem é o único que foi posto nessa posição? Quem é o único que foi posto nessa posição? Filipenses capítulo 12, verso 9 ao 11, Bíblia Linguagem de hoje. Então, o único que foi posto nesta posição foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Vamos lá agora para textos esclarecedores. Textos esclarecedores que está escrito assim, amado. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Colossenses capítulo 1, verso 15, Bíblia Linguagem de hoje. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Glória a Deus. Meus amados, que maravilha. Olha que interessante esses textos, né? É por isso não só esses textos, mas outros textos a mais que nós vamos estar se deparando dentro da palavra de Deus, aonde esses textos eles vão estar afirmando que Jesus é Deus. Olha que interessante. Então agora eu passando para vocês, amado, esse entendimento desses textos. Agora, quando nós se depararmos com esses textos, vai ser muito fácil de nós entendermos em que sentido a palavra ela realmente aplica a palavra Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou em que sentido Jesus ele é Deus. Olha que interessante, né, amados? Então agora nós passamos a ter esse entendimento pela palavra que Jesus ele é Deus por constituição, certo, amado? Ele é Deus por constituição. É totalmente diferente do Pai, que o Pai ele não é Deus por constituição. O Pai ele é exatamente Deus porque ele realmente é Deus. Olha que interessante, né? Então ele não foi constituído a esta posição, mas agora o Filho não. O Filho ele não era Deus. Olha que interessante, ele não era Deus, certo, amado? Mas a partir desse momento ele passa a ser. Por quê? Porque ele foi constituído a esta posição. Ele foi colocado nessa posição para representar a grande autoridade suprema, que é Deus o Pai. Olha que maravilha, né? Então, por meio do Filho, Deus ele agia poderosamente. Porque eis aí o seu representante, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Então ele é o representante do grande Deus, ou da autoridade suprema, que é Deus o Pai. Amém, amados?